Ok, muito bom dia. Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos, uma palavra de Deus aberta. É um privilégio para cada um de nós podermos pensar com Deus por meio da sua palavra. Deus está sempre falando conosco, comunicando seus pensamentos conosco, e a palavra de Deus alimenta a nossa fé para que possamos prosseguir na corrida da fé, dia após dia, de cabeça erguida, sabendo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Amém? Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã, em Êxodo, capítulo 3. E vamos orar. Êxodo, capítulo 3. Na verdade, nós vamos falar sobre o capítulo 8, mas aqui como contexto, capítulo 3. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós chegamos diante do trono da graça nessa manhã, para receber do Senhor, Pai, sua instrução, seus pensamentos, sua palavra, que alimenta a nossa fé. E também, ó Pai, para colocar diante de Ti nossas vidas, nossas famílias, ó Pai, e pedir a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa ir de encontro de cada uma das nossas necessidades neste momento. Seja física, emocional, financeira, seja qual for, ó Pai. Trabalha no mais profundo íntimo de cada um de nós. Restaura-nos. Supre as nossas necessidades. Cura, Pai, aqueles que estão clamando por uma cura física. Vai de encontro, Pai, as feridas. Sara, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Deus de Abraão, nosso Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco neste momento, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Deus disse, então faça hoje. Quando Deus fala algo em nós, para cada um de nós, para que nós façamos, não devemos deixar para amanhã. O dia é hoje. Devemos fazer com toda a intensidade. Deus está sempre falando em nossos corações. E o desejo dele é que nos movamos por fé, ou pela fé, sendo-nos disponíveis em suas mãos. Portanto, se Deus coloca algo em seu coração para fazer, faça-o com todo empenho. Não deixe para amanhã, porque o que Deus te disse impactará outras vidas e com certeza a sua também. Então, nós recebemos a palavra de Deus, ela gera fé em nossos corações e nós nos movemos pela fé. Quando o povo de Israel estava no Egito como escravo, Deus abalou a terra para tirar o seu povo, que gemia de dor no Egito. Deus disse para Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus disse para Moisés, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus disse para Moisés, olha, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Olha, Deus, o nosso Deus é presente o tempo todo. Ele vê o nosso sofrimento, ele conhece o nosso sofrimento, ele vê a nossa aflição. Foi assim que Davi disse em Salmos 31, versículo 7. Davi disse, olha, não, eu vou me alegrar, vou me regozijar no Senhor, porque ele vê a minha aflição. Ele conhece as minhas angústias. Ele conhece o meu sofrimento. E sabe uma coisa interessante? Que quando nós temos essa convicção que Deus, ele conhece as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, nós
estamos mais flexíveis para receber a palavra de Deus, que alimenta a nossa fé. E Deus está constantemente falando conosco, né, para que nós possamos agir com fé, nos mover por fé. Porque ele disse, o meu justo andará por fé. E nós fomos justificados mediante a fé. Pela fé no sangue de Jesus, em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. E aqui estamos nós hoje, domingo, dia 3 de agosto de 2025, nos movendo pela fé. E Deus está falando algo conosco. E se Deus fala algo com você e comigo, devemos fazer hoje. Não deixar para amanhã. Fazer hoje. A segunda praga... perdão, passa a mão. A segunda praga no Egito foi a praga das rãs. Olha que interessante para o nosso ensinamento nessa manhã. Faraó ia na maçadeira, estava cheio de rãs. Na cama, cheio de rãs. No pote de beber água, cheio de rãs. Tinha rãs por todo lado no Egito. E Faraó já não estava suportando esse tanto de rãs no Egito. Ele chama Moisés para que Moisés intercedesse por ele, por Egito, para que Deus tirasse as rãs do Egito. E Moisés vem e o Faraó fala com ele, olha, por favor, interceda para tirar essas rãs do Egito. E Moisés pergunta para ele, quando é que você quer que eu interceda para você, para que fique livre das rãs no Egito? Era de esperar que o Faraó gritasse agora, imediatamente. Mas sabe, Faraó dá uma resposta surpreendente. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e 10. Está escrito, falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Então respondeu o Faraó, amanhã. Olha, amanhã. Sabe, o Faraó poderia ficar livre das rãs imediatamente. Ele era de esperar que ele gritasse agora, imediato. Mas ele falou, amanhã. Ele preferiu ficar mais um dia, mais uma noite, no meio das rãs, onde ele poderia ficar livre delas imediatamente. Sabe, isso ensina algo profundo para nós nessa manhã de domingo. Muitas vezes Deus nos fala para fazer algo, porém nós estamos, de alguma maneira, procrastinando, adiando, deixando para amanhã. E isso nos leva a sofrer ou causar sofrimento em outras vidas. Deus disse, se Deus disse algo para você, faça hoje. Imediatamente, de acordo com as suas condições, faz imediatamente. Não deixe para amanhã, se há o poder de fazer hoje. Provérbios fala sobre isso. Quando alguém vem pedir uma ajuda para você, não fala para ele, volte amanhã, se você o pode fazer imediato. Faça imediatamente, hoje. Se Deus coloca algo no seu coração, faça com todo empenho. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, olha para nosso ensinamento nessa manhã. Hebreus 3, versículos 7 e 8 está escrito, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Se Deus te fala para você fazer algo, não deixe para amanhã, sendo que você pode fazer hoje. Sendo que você tem condições de fazer hoje. Não deixe para amanhã. Faraó deixou para amanhã. E nós podemos ouvir a voz do Senhor e agir por fé, andar por fé, correr a corrida da fé,
com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olha que privilégio que nós temos de nos movermos pela fé. Deus está nos ensinando algo profundo nessa manhã de domingo. Sabe, amados irmãos, também no livro de Ruth, também está ensinando sobre algo parecido para nós nessa manhã. Né? Nós sabemos e conhecemos a história de Ruth. Noemi perdeu seus filhos e somente a Ruth, sua nora, ficou com ela. Somente Ruth, sua nora, ficou com ela. Em Ruth, olha lá comigo, capítulo 1, versículo 16 e 17, está escrito, Ruth responde para Noemi o seguinte: onde quer que morreres, no versículo 16 e 17, disse, porém, Ruth, se não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Olha o que Ruth fala para a sua sogra. As pessoas aí no mundo falam muito mal da sogra, né? Mas aqui tem um exemplo aqui para nós tão maravilhoso de um relacionamento entre a sogra e sua nora. Ruth falou, onde quer que for, não insista em mandar eu embora. Eu vou ficar com você. Onde quer que você for, eu irei contigo. Onde quer que pousares, eu pousarei ali contigo. Onde você morrer, ali morrerei também. O teu Deus. E eu acho isso tão maravilhoso. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Muitas vezes usado por pastores em casamento esse versículo, né? Mas isso não pode ser falado também no relacionamento entre marido e mulher, porque quando casam, né, no momento do casamento, o povo do seu marido será o povo da sua esposa, assim como o povo da sua esposa será o povo do seu marido. O nosso Deus é único, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E onde quer que fores, nós estaremos juntos. E no nosso caso hoje, queremos ser arrebatados e não provar a morte física, né? Mas sabe que interessante, porque Ruth fez o que a sua sogra, Noemi, mandou ela fazer. Nós sabemos a história. Tinha um resgatador. Né? Um resgatador era aquele que casaria com a Ruth, né? E geraria um herdeiro e manteria o nome da família de Elimeleque, esposo de Noemi. Então, sabendo disso, a Noemi orienta Ruth a encontrar com Boaz. E esse encontro, pelas madrugadas, na madrugada, fez com que Boaz, e foi na madrugada mesmo, porque Noemi orientou Ruth a encontrar com Boaz, onde tinha outros servos trabalhando e passariam a noite ali naquele local, e Noemi orientou Ruth a encontrar com Boaz ali naquele lugar. E Boaz falou para Noemi, olha que interessante para nós, aqui que está interessante. Boaz falou em Ruth, capítulo 3, no capítulo 3, versículo 10, Boaz fala para Ruth o seguinte: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não te tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está,
que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Olha, e olha que maravilha. Porque aqui está um ensinamento para nós. Em Ruth, capítulo 3, versículo 18. Olha o que Noemi falou para Ruth. Olha o que Noemi falou para Ruth. E é para nós um ensinamento nessa manhã. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ainda hoje. Olha, se Deus colocar algo em seu coração para fazer, empenhe em fazer ainda hoje, dentro dos seus recursos, das suas possibilidades. Façam. Olha, Noemi falou para Ruth: fique tranquila, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Sabe, amados irmãos, nós sabemos a história aqui, a conclusão, né? O resgatador, que é mais chegado, não podia resgatar a Ruth porque já tinha uma esposa, e então Boaz chamou os anciãos na porta da cidade, fez aquele acordo com esse resgatador mais chegado, e Boaz pegou a terra, comprou a terra de Elimeleque, esposo de Noemi, e casou com Ruth para manter o nome de Elimeleque. Interessante que nesse casamento gerou um filho, e olha que fantástico para a sogra de Ruth. Olha só que interessante para o nosso ensinamento nessa manhã. Versículo então as mulheres, versículo 14, então de capítulo 4 de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E sabe aquele menino que nasceu, deram o nome dele Obed. Esse Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Ou seja, Obed, avô de Davi, o maior monarca da história de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E está na linhagem de Jesus Cristo. Exato. Olha, então se Deus coloca algo no coração para fazer, faça hoje. Empenha, não descansa até fazê-lo. Porque Deus vai honrar tua fé. Olha, amados irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas hoje. E Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece o nosso sofrimento. E Ele tem uma provisão para as nossas vidas nessa manhã de domingo. Se Deus coloca algo em seu coração para fazer, faça-o o mais rápido possível. Faça com fé, mesmo diante das impossibilidades da vida. Deus vai honrar sua fé. Deus vai honrar nossa fé. Deus está trabalhando em nossas vidas nesse momento. E a alegria no nosso Deus é quando nós nos movemos pela fé. E quando nós nos movemos pela fé, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Ele conhece tudo que estamos passando nesse exato momento. E Ele não abre mão das nossas vidas. Ele está conosco, nos orientando no caminho que devemos andar. Sejamos guerreiros da fé. Abramos nossos olhos e nossos ouvidos
Estejam sensíveis à voz do Senhor. Não sejamos enganados com outras vozes, as vozes deste mundo tenebroso. Sejamos sábios em ouvir a voz do Senhor, porque a voz de Deus é poderosa. Ela quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela chega no mais profundo íntimo nosso e transforma nossas vidas de dentro para fora. E nos faz mover pela fé. Nos faz andar de fé em fé. E é isto que agrada a nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sejamos guerreiros da fé. Se hoje Deus fala algo para você fazer, faça-o com todo empenho. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Se há possibilidade de serem feitas, faça. Se você encontra resistência, ora. Porque talvez não é a voz de Deus que você está ouvindo. É a sua própria voz. Mas se Deus, você tem convicção que é a voz do Senhor, então a porta estará aberta. E graça e mais graça virá. Um milagre acontecerá. Porque Deus está atento às nossas vidas. E nos orientando debaixo das suas vistas, para que nos movamos pela fé. Como está escrito em Salmos capítulo 32, versículo 8. Então, Deus disse para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Moisés ouviu a palavra de Deus. Ele criou resistência no momento. Falou, eu não posso ir, tem outro que possa ser enviado. Mas Deus disse, Moisés, é tu que vais. E colocou Arão como porta-voz de Moisés. E ele foi pela fé. 10 pragas aconteceram no Egito. E o povo saiu do Egito com riquezas. Saiu apressado. E com muitos milagres acontecendo diante do povo. Porque Moisés foi e fez o que Deus o chamou a fazer. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não fala para Deus como o faraó falou para Moisés. Amanhã. Faça-o agora. E Deus será glorificado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nesta manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, não deixe para amanhã. Não faça como o faraó. Sabe, não carregue aquele tanto de rãs, mais uma tarde, mais um dia, mais uma noite, como o faraó fez. Sendo que ele poderia ficar livre disso, daquela praga imediatamente. E nós somos pecadores e carregamos um fardo de pecado. Coloca diante do trono da graça, na cruz do Calvário. Não carregue mais esse fardo. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pagou um preço alto pelos nossos pecados. Receba essa oferta. Creia, confie, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você gostaria de ter essa salvação, ficar livre da culpa, da condenação, do pecado, desse peso que tem carregado e ter a garantia de vida eterna, neste momento, entregue a sua vida a Jesus. Ore comigo, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dê uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova
esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Em João 1,12 está escrito: a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Em 1 João 5:11-13 fala que agora você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos essa semana de fé em fé, de cabeça erguida, confiando em Deus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, desfrutando dos milagres da graça, no nome glorioso de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.